Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ana Luísa, eu sou estudante de Ciências Biológicas, bacharelado, e vou apresentar para vocês os meus resultados da minha iniciação científica, que tem como título o Estudo da Dinâmica de Circulação do SARS-CoV-2 no Ambiente do Oeste da Bahia. Esse estudo foi orientado pelo professor Dr. Jaime Henrique Amorim, e os nossos resultados foram publicados em uma revista científica internacional chamada de Scientific Reports. Bom, para iniciar, eu trouxe aqui alguns dados epidemiológicos da pandemia aqui no Brasil. Né? Como a gente já sabe, desde março de 2021, a OMS já reconhece a Covid-19 como uma pandemia causada pelo SARS-CoV-2. E aqui no Brasil, esses dados são até do dia 12 de novembro de 2021. Até então, no Brasil já haviam sido registrados mais de 20 milhões de casos, mais de 600 mil mortes e mais de 120 milhões de pessoas vacinadas. Lembrando que esse dado aqui é de imunização completa, né? Com 2 doses ou dose única. Mas o que norteou muito o nosso trabalho foi o questionamento sobre as principais formas de transmissão da Covid-19. Então, muitos trabalhos foram lidos de início para a gente poder se embasar, né? Dentre eles, a gente encontrou alguns furos em alguns trabalhos, como esse, por exemplo, que alega ter encontrado vírus nos objetos inanimados e no ar em uma unidade de terapia intensiva, no hospital, mas um estudo que não traz a carga viral, não informa a carga viral, a quantidade de vírus que tinha presente nesses objetos ou no ar. Então, assim, muitos estudos incompletos ou muitos estudos que não tinham o embasamento necessário, que não traziam as informações de forma linear e completa. Então, tudo isso dificultava o nosso entendimento e, na verdade, escassez de estudo mesmo, poucos estudos mostrando isso. Então, isso gerou questionamentos acerca de qual seria a principal forma de transmissão, né? Será que é a transmissão direta, a transmissão indireta? Outro dado que também chamou muita atenção a gente foi que em 2020 foram gastos mais de 4,5 bilhões em desinfetantes, 30% a mais que em 2019. Isso muito possivelmente, né, na verdade, isso em relação à pandemia, a maior frequência que as pessoas utilizam, né, desses desinfetantes para lavar a superfície, para lavar os objetos, para lavar sempre a mão. Então, sempre esse cuidado exacerbado de estar limpando uma coisa ou outra, que acabou surgindo junto com a pandemia. Mas a gente se pergunta, né, será que os fômites, os objetos, as superfícies, elas realmente são importantes no processo de disseminação da doença? Ou será que grande parte da pandemia se deu, da disseminação do vírus, se deu pela transmissão direta de pessoa para pessoa, não uma pessoa infectada, sem tomar os cuidados de distanciamento social e uso de máscara, né? O não uso de máscara? Será que em relação a uma pessoa que está saudável, será que é a principal forma de transmissão? Ou será que os fômites e as superfícies são importantes também? Então, com base nisso, nós desenvolvemos nosso trabalho, que tem como objetivo contribuir para a compreensão do papel do meio ambiente na transmissão da Covid-19. Com isso, responder essas perguntas. Estamos exagerando quanto ao risco de transmissão da Covid-19 por fômites? Qual é o risco de transmissão do SARS-CoV-2 por fômites em condições de vida real? Né? Por isso que a gente foi atrás de fazer coletas em local onde as pessoas coexistem, as pessoas de fato estão ali no dia a dia. Então, foram feitas coletas de objetos inanimados na cidade de Barreiras. Essas coletas elas foram realizadas no Mercado Aberto, que é a feira livre da cidade, e no Hospital de Referência para Tratamento de Covid-19, que é o Eurico Dutra. Todas as amostras foram processadas no LAIV, que é o Laboratório de Agentes Infecciosos e Vetores. Foram coletadas, gente, amostras de dinheiro, papel moeda, máscara do lado de fora, para ver se a presença de aerossol, né, se tinha alguma presença de aerossol ali do lado de fora. Foram coletadas também amostras de esgoto, coletadas amostras de celular, máquina de cartão e também amostras do ar. Né? A gente tinha um aparelho que fazia essa captação de partículas que estavam ali suspensas no ar. Para isso, a gente friccionava um suave estéreo, tanto na máscara, quanto no papel moeda, quanto na máquina de cartão, quanto no celular. A gente passava um suave estéreo, embebia ele na salina, que também era estéreo, friccionava
depois voltava de novo para o tubinho, depois fazíamos a extração no laboratório, era assim que era feito. Então foram realizadas 5 coletas, 4 delas no mercado da cidade e 1 no hospital. Os materiais coletados foram papel moeda, máscara facial, esgoto, celular, máquina de cartão, ar e roupa de cama. A roupa de cama foi das pessoas que estavam internadas no hospital. E após a coleta, as amostras foram encaminhadas para extração e RT-PCR. Outra coisa que nós também fizemos foi a prova de confiabilidade do método de amostragem. Como que foi isso? A gente queria entender se de fato o uso do suave estéreo bebido na salina, friccionando ali aqueles objetos, era uma forma de fazer a amostragem corretamente, se aquilo de fato daria certo, né? Então, para isso foi que a gente fez. A gente simulou tudo isso em laboratório. Então, propositalmente contaminamos tecido e o vidro. E depois de 12 horas de experimento, uma parte desse material do lado de dentro do laboratório e outra parte do lado de fora do laboratório, no ambiente externo. Depois de 12 horas de experimento, nós voltamos e utilizamos o suave, friccionando, embebido com salina, igual fizemos na coleta de rua, para identificar se de fato o método de amostragem funcionava, se de fato ia detectar vírus com essa forma de coleta. Então, o objetivo foi esse, de validar nosso método de amostragem. Então, como resultado, a gente chega nos seguintes. Primeiro, só trouxe aqui uma tabelinha mostrando como que estava o cenário da cidade durante a nossa pesquisa. Aqui então mostra os 5 dias, né, de coletas que foram realizados durante esse 1 ano de trabalho. E é uma tabela que mostra a prevalência do número de casos confirmados da doença e o número de mortes também. Outra coisa que essa segunda tabela aqui, na verdade, é a tabela dos resultados mais importantes nossos, que mostra que das mais de 400 amostras que nós coletamos, juntando, né, as que foram coletadas no hospital com aquelas que foram coletadas na Feira Livre da cidade, a gente não encontrou vírus em nenhuma das amostras. Em nenhuma. Foram mais de 400 amostras e nós não encontramos vírus em nenhuma delas. Porém, nós encontramos gene humano. A gente encontrou célula humana ali. Então, isso mostra que, de fato, a coleta foi bem feita, que o processo de extração, que a PCR, tudo correu muito bem, porque se tem amostra humana, então porque, de fato, o SUAB conseguiu fazer aquela coleta ali, né? Então, foi algo válido. Aqui a gente só tem média, desvio padrão desse gene, que é um gene humano, apenas, já que não foi encontrado nada de vírus, surpreendentemente. E aqui são os resultados do experimento que nós fizemos como prova de confiabilidade do método de amostragem, como havia falado anteriormente. Então, nós contaminamos o laboratório e submetemos vidro e tecido no ambiente interno e externo. Aqui a gente só mostra rapidamente que, mesmo após 12 horas de experimento, todos os materiais continuaram viáveis para detecção, independente de estarem dentro ou fora, no ambiente interno ou externo. Então, mesmo após 12 horas de exposição, eles continuaram sendo detectados. Então, isso prova que o nosso método de amostragem é eficaz. Outro dado também importante que a gente tem é sobre temperatura e umidade em condições, né? A condições de temperatura e umidade durante esse experimento, que mostra que aquelas amostras que estavam do lado de fora no ambiente externo, elas sofreram grandes mudanças, né, de temperatura e umidade, mas que mesmo assim elas continuaram viáveis para detecção, mesmo após todo esse tempo de experimento. Então, nossa principal conclusão, né, com base na realidade da nossa cidade, é que os objetos inanimados, que o ar, né, o aerossol, na verdade, não é o ar, né, o aerossol, na forma geral, as superfícies, elas não têm contribuído tanto para a disseminação do vírus. Então, a gente trouxe aqui uma figurinha esquemática, meio que para resumir nossos resultados, né? Aqui um rapaz que está infectado, então se ele tiver um contato direto com a pessoa, é mais fácil essa pessoa se contaminar do que ter esse contato indireto, apenas ele manuseando ali esses objetos. Então, mostra que dentro da nossa realidade, da nossa cidade, a principal forma de transmissão foi direta, já que a gente fez um grande gene amostral e nada de vírus foi encontrado nessas amostras. Então, eu trouxe algumas considerações, né, que as investigações sobre a transmissão
indireta através de fontes devem considerar locais em que as pessoas coexistem diariamente, foi isso que a gente fez, coletamos em um local onde tem muito fluxo de pessoas, que elas estão ali sempre, e que o distanciamento e o uso de máscaras e outras intervenções não farmacológicas são essenciais para controlar a Covid-19 até que grande parte da população seja vacinada, como já sabemos, e que a amostragem foi realizada em uma cidade de médio porte com prevalência baixa de casos de Covid-19 se comparada com as de grandes cidades, como São Paulo, Recife e Nova York. Então, a gente só quer deixar claro que aqui reflete a realidade de Barreiras, né? Talvez essas cidades maiores elas tenham um outro padrão, né? Mas que, de uma forma geral, isso reflete a cidade de médio porte, como tudo aconteceu em Barreiras, né? Minhas referências, muito obrigada, agradeço ao FOB, ao PIC, ao CNPq, né, que financia minha bolsa, ao NAIVE, que é o nosso núcleo de estudos de agentes infecciosos, e ao CONCIT. Obrigada.